Fala, querido tratador, proprietário de piscina, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje nós estamos com um tema aqui cabuloso, um tema interessante que talvez já tenha passado na mente de vocês, tá? Qual o momento certo para mudar de tratamento? Qual o momento certo para mudar de tratamento? Mudar? Exatamente isso. Muita gente, num momento ou outro, pensa em substituir o tratamento atual por um outro. Por exemplo, muita gente tem o tratamento convencional feito com cloro e quer trocar para um ionizador, ozonizador, né? Não tem nada de errado com isso. E muita gente está fazendo tratamento com ozônio, com ionizador, com solo e quer trocar para um outro tratamento também, tá? Nós vamos falar no vídeo de hoje por que essa é uma questão tão importante, né? Sobre qual o momento certo para mudar de tratamento. Tá bom? Isso na minha opinião, tá, pessoal? Não é uma verdade absoluta, mas é a minha opinião. E se vocês acompanhar o vídeo até o final, vocês vão entender o meu raciocínio, tá? O meu ponto de vista sobre o assunto. Nós vamos falar hoje também o que leva as pessoas a querer mudar de tratamento e qual que é a minha recomendação final para você, tá bom? E o porquê dela, beleza? Se você estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, eu sei que tem muita gente que acompanha os vídeos aqui, assiste a gente desde o começo, já é inscrito no canal. Mas se você não for e por acaso você gosta do assunto tratamento de piscina, aproveita, se inscreve no canal e ativa, clica nos sininhos de notificação. Assim, toda vez que a gente produzir um conteúdo novo, você vai ser avisado pelo YouTube de que tem um conteúdo novo e você vai poder estar assistindo, estar acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Se você estiver assistindo a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, se estiver vendo esse vídeo aqui, deixa aí nos comentários só para a gente saber se você é tratador ou proprietário de piscina. Para a gente tentar produzir um pouquinho de conteúdo mais voltado para a necessidade de vocês. Eu sei que é um público meio misto, né? Alguns de vocês que acompanham a gente, acompanham o nosso trabalho, é tratador e outros são proprietários. E eu sei também que tem alguns que assistem que ainda estão pensando em fazer uma instalação de piscina na sua casa e só quer aprender um pouquinho já. Isso é bem legal, né? Para você não colocar a piscina na escura, sem saber fazer nada do tratamento. E também muita gente acompanha a gente pensando em usar o tratamento como profissão, realmente, tá? Então comenta aí embaixo, hashtag sou tratador, hashtag sou proprietário, ou algo do tipo aqui para a gente saber qual que é o perfil de vocês. Então bora lá para o assunto do vídeo, pessoal. Qual o momento certo para mudar de tratamento? Se é que existe, né? Como eu já falei para vocês, eu vou falar aqui sobre a minha opinião desse assunto, tá? E, primeiro ponto, por que essa é uma questão muito importante? Porque muita gente escolhe mudar de tratamento antes da hora. Escolhe mudar de tratamento antes da hora. Como assim? Tentar ajudar vocês a entender isso aqui por meio de uma ilustração com carro, que é o que eu mais faço aqui, né? Ilustração com carro. Se você está aprendendo a dirigir e na autoescola que você está aprendendo a dirigir tem lá, por exemplo, um Onix, mas você tem dificuldade, afoga no pare, não conseguiu pegar o momento exato de fazer a troca de marcha, não consegue fazer baliza, suas pernas ficam tremendo demais na hora de fazer a avaliação e aí você tem reprovado nas avaliações, tá? E aí você pensa assim, bom, mas é porque essa autoescola aqui também tem um Onix aqui, acho que eu vou mudar para aquela outra lá, porque lá tem um outro carro, sei lá, qualquer que seja o outro carro que tem lá, a sua desculpa é, eu vou mudar de autoescola porque lá tem um outro carro. Isso é só um exemplo, né? Besta, mas faria sentido. Se você não aprendeu a dirigir um carro, um Onix que quer que seja, você vai conseguir dirigir qualquer outro carro? Não vai, tá? Então, pessoal, tem que aprender. Então, por que essa é uma questão muito importante? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque mudar de tratamento não tem nada de errado, né? Por exemplo, você é proprietário de um Onix e quer comprar um Corolla, por exemplo. Tem nada de errado com isso. Mas você vai fazer isso só porque você não aprendeu a dirigir um Onix? Não vai. Você vai mudar porque você quer sentir a experiência de um carro diferente. Tratamento tem que ser a mesma coisa.
a gente não deve escolher, optar, mudar de tratamento porque o tratamento que a gente está usando não está funcionando, tá? A gente precisa escolher mudar de tratamento porque a gente simplesmente quer ter uma experiência diferente, tá? Quer tentar provar, experimentar resultados diferentes. Mas você, por exemplo, né, você faz um tratamento com cloro, instalou a piscina e geralmente o pessoal que vende as piscinas já te dá um kitzinho lá de limpeza e eles mandam lá um clarificante, um algicida e cloro. Então, normalmente você já começa, a maioria, né, acho que uns 80% já começa a fazer o tratamento com cloro, tá? Aí a pessoa começa lá 1 mês, 2 meses, 3, 6 meses, e aí ela não consegue ainda deixar a piscina cristalina, a piscina dela fica verde com muita facilidade, e aí ela já começa a ver aquelas propaganda boladona, né, sobre trata a sua piscina sozinho, você não precisa fazer mais nada, né, isso aqui resolve sua piscina, assim, como se fosse tão simples assim fazer um outro tratamento. E aí já começa a passar na mente dela, puxa, acho que eu preciso trocar de tratamento, isso aqui não está dando certo, não está funcionando. Pessoal, eu tenho uma má notícia para vocês. Todo tratamento funciona, tá? Tratamento com cloro funciona, tratamento com ionizador funciona, com ozonizador funciona, com solo funciona, com peróxido de hidrogênio junto com outro bactericida funciona. Ah, mas qual que é a má notícia disso? A má notícia é que se você está querendo trocar o seu tratamento porque ele não está funcionando, o problema não está no tratamento. O problema está na pecinha que está atrás do volante do carro. Pessoa que está executando o tratamento, seja você ou seja o seu tratador, tá bom? Então essa é uma questão muito importante, né? Escolher trocar de tratamento porque o que você está fazendo não está funcionando não é uma boa, porque ele só indica que você não aprendeu a fazer direito. E se você passou 6 meses, né? E agora que você está começando a entender um pouquinho do tratamento que você tem, ainda está com dificuldade, está apanhando, às vezes não fica legal, tal, mas está começando a entender. Aí você vai parar de fazer ele para passar por um outro, para começar do zero, para apanhar do zero de novo, né? Não faz muito sentido, né, pessoal? Então essa é uma questão muito importante, tá? O que leva as pessoas a querer mudar de tratamento? A primeira delas nós já falamos, né? Resultado, é não ter resultado, mas infelizmente isso não está relacionado com o tratamento, está relacionado com a execução do tratamento. E o segundo motivo que faz as pessoas a querer mudar é redução de custo, tá? Isso é bem legal. Tem tratamentos que são mais econômicos, tá bom? Tem tratamentos que são até mais eficazes, né? Assim como o carro, por exemplo, você pega um carro para dirigir, tem carro mais confortável, tem carro que é menos, tem carro que é mais potente, tem carro que é menos, mas todo carro é carro, né? Todo carro funciona, se aprender a dirigir, você vai conseguir fazer uma viagem com todo carro. Então, o tratamento é a mesma coisa, se aprender a executar, todos eles funcionam, mas de um para outro você vai encontrar diferenças, tá bom? Ou na facilidade, ou então na questão economia de recursos, enfim, todos eles você vai encontrar diferenças. E aí, às vezes, né, a pessoa quer mudar porque ela quer fazer uma economia de recursos. Mas aí, pessoal, o que acontece é que você tem que colocar na ponta do lápis tudo que está envolvido naquele novo tratamento, não ir só pela propaganda, né? Antes de fazer a substituição do seu processo de tratamento, faz uma avaliação sincera daquilo. Por exemplo, você está fazendo tratamento com cloro, sei lá, numa piscina, vou pegar um exemplo aqui supérfluo e dar um exemplo comum, tá? Uma piscina de 20 mil litros, tratamento com cloro, talvez está na faixa de R$ 60 por mês, 70, R$ 50. E aí você quer mudar para um ionizador, porque você viu lá que o tratamento com ionizador ele é eficiente e custa mais barato, tá? Só que você esquece que em contrapartida você tem que deixar, tá? Assim como no cloro também, só que com o cloro o que acontece é que muitas pessoas não deixam, mas no ionizador, por exemplo, o ionizador
você tem que deixar o seu filtro filtrando pelo tempo recomendado pelo fabricante. Por quê? Senão a água não vai estar passando pela tubulação, não vai estar sofrendo o processo de ionização e você não vai ter o resultado que você esperava. Mas para você deixar a água lá passando pela tubulação, você tem que deixar o motor ligado. Tempo recomendado pelo fabricante, 4 horas, 6 horas. E para isso você vai elevar o custo que você tem com energia, tá bom? Então, aí a pessoa pensa assim, ó, vou deixar de fazer o tratamento com cloro e mudar para o ionizador para eu economizar. Mas ela não põe isso na ponta do lápis. E aí quando ela muda, ela vai tentar deixar o ionizador desligado. Ligar ele 1, 2 vezes por semana, 1 hora, 2 horas. E com o cloro até dá para fazer isso aí. Não é o correto, mas até dá. Tá bom? Com o cloro você consegue. Agora com o ionizador, se você fizer isso aí, sua piscina fica turva muito mais rápido do que com o cloro. Tá bom? Então são questões que você tem que levar, né, em conta na hora de fazer a substituição. Então o que leva você a querer mudar de tratamento pode não ser muito viável, né? Pode não ser recomendável, que a questão é economia. Nem sempre uma mudança de tratamento vai se traduzir em economia de recursos para você, tá bom? E por fim, pessoal, qual que é então a minha recomendação como especialista e como tratador também para você? A minha recomendação é: aprenda primeiro a fazer bem com aquilo que você tem. Tá? Então você trata com cloro, aprende a fazer direito o negócio. Você faz tratamento com ionizador, porque você escolheu esse tratamento desde que você pôs a piscina, mas não está ficando legal, aprende a fazer o tratamento com ionizador antes de trocar. Porque se você querer trocar para ter um resultado melhor com o outro, ou então para ter economia com o outro, acha que está gastando muito com o seu, mas você não aprendeu a fazer nem o seu ainda. Tá? Então, assim, não faz muito sentido, né? Aprende primeiro o que você tem, para depois você poder ter um parâmetro de comparação com o outro. Senão, o que vai acontecer? Você trata com cloro. Cloro funciona? O tratamento com cloro funciona. Dá para deixar a piscina cristalina 100%. Mas você não está conseguindo. Está gastando um monte de produto, está colocando clarificante, não decanta. Você está gastando, era para gastar 60, você está gastando 100, 120 reais por mês. Aí você escolhe mudar. Aí chega lá no ionizador, aí você vai pôr na ponta do lápis, né, o que você tem gastado, vai ficar na casa de 80 reais. Aí você vai pensar assim, eu estou economizando, beleza. Mas se você tivesse aprendido a fazer com o cloro, talvez você estaria gastando menos ainda, tá bom? Não estou desincentivando você a fazer substituição do tratamento, pessoal, só estou te incentivando a aprender a fazer o tratamento, primeiro com o processo que você já tem. Aí depois que você aprender, faz todo sentido, né? Você querer talvez tentar uma outra coisa, experimentar uma outra coisa, tá bom? Mas primeiro aprende a fazer o melhor com aquilo que você já tem. Reforçando mais uma vez, todo tratamento que existe no mercado funciona e dá para deixar a piscina cristalina com todo o tratamento, sem exceção.